Primeiro, que é o vício. O vício é quando perdemos o controle sobre um comportamento e repetimos a ação mesmo percebendo o prejuízo. Não se limita a drogas ou álcool. Pode envolver o celular, redes sociais, é claro. Os jogos de aposta, é o que vamos falar aqui. O cérebro sempre busca a mesma descarga de prazer. Isso cria uma certa dependência. As apostas online, as bets. As apostas sempre existiram, mas as bets mudaram o jogo. Legalizadas em 2018, elas ficaram ao alcance de qualquer pessoa, simplesmente com o celular. Ela é atrativo, é fácil e prático. Clicou, apostou. Em segundos, já sabe se ganhou ou perdeu. Essa rapidez ativa um sistema de recompensa no cérebro, tornando-se o hábito muito, muito arriscado, pois é muito fácil. Você precisa só de um celular e internet. Qualquer um pode fazer isso. O risco do vício, porque isso vira um problema. Imagina, um loop. Você ganha, o cérebro comemora, certo? Você perde, você quer o quê? Recuperar. Esse é o ciclo. Aposta, reagir, apostar. Ocorre em minutos, mantendo o cérebro sempre estimulado. Aos poucos, a diversão vira necessidade e o jogador não percebe o tempo ou o dinheiro que está gastando. Pessoas viciadas em jogos de aposta são vítimas do chamado transtorno do jogo ou jogo patológico, classificado na categoria dos transtornos impulsivos. Essa condição vem se agravando graças ao caráter imediato das apostas online. Se antes as pessoas apostavam na loteria e tinham que esperar alguns dias para saber o resultado da aposta, hoje as bets revelam esse resultado de forma quase imediata. Jogos de aposta sempre existiram, mas sua modalidade online se popularizou no ano de 2018, quando o governo federal legalizou esse tipo de jogatina. Desde então, mais de 500 empresas de aposta online passaram pelo Brasil, movimentando milhões de reais e conquistando jogadores através de propagandas e promessas de sorte. Estima-se que 15% dos brasileiros já apostaram em sites de bets, e pesquisas apontam que essa prática é mais comum entre homens e jovens de 16 a 24 anos. Portanto, o problema não é apostar uma vez. O problema é quando a aposta vira a única coisa que importa. E se você conhece alguém que enfrenta esse ciclo, procure apoio, não é A fraqueza. Game Addiction Scale é uma escala que mede a dependência em jogos online e offline. As respostas dessa escala variam de 1 a 5, sendo 1 nunca, 2 raramente, 3 algumas vezes, 4 frequentemente, 5 muito frequentemente. Entre 7 e 14, jogador é considerado normal. Entre 15 e 18, jogador é considerado problemático. 19 a 35 é um jogador dependente. Agora vamos extrair alguns dados estatísticos a partir da aplicação de uma escala dessa escala. Para não deixar o exemplo muito extenso, vamos reduzir o número de perguntas de 21 para 7, uma pergunta para cada item avaliado na escala. E vamos trabalhar com uma amostra de 5 participantes. Pergunta 1, você pensou em jogar o dia todo? Pergunta 2, você jogou por mais tempo do que pretendia? Pergunta 3, você jogou para esquecer a vida real? Tem tentado, sem sucesso, reduzir o seu uso de jogos eletrônicos? Pergunta 4. Você tem se sentido mal quando não consegue jogar? Pergunta 5. Pergunta 6. Você teve brigas com outras pessoas por conta do seu tempo gasto com jogos eletrônicos? Pergunta 7. Você tem deixado de lado outras atividades importantes para jogar? A partir desses dados hipotéticos, vamos calcular alguns parâmetros estatísticos. Para isso, vamos usar o Google Planilhas, mas podem ser usados outros softwares equivalentes como o Excel. Vamos começar calculando a média, que é o valor médio de um conjunto de dados. Para isso, devemos somar todos os valores e dividir pelo número de elementos. Com os dados já dispostos na tabela, selecionamos uma célula vazia e digitamos igual. Depois inserimos o comando média, abrimos parênteses e selecionamos os dados que queremos usar para calcular a média. Feito isso, fechamos parênteses e pressionamos Enter. Esse processo deve ser repetido para todos os conjuntos.
Agora vamos calcular a moda, que é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Vamos verificar qual ou quais elementos aparecem mais vezes em cada conjunto de dados. O procedimento é similar ao da média, mas agora, em vez de média, vamos digitar a moda. Digitamos igual, moda, selecionamos os dados e clicamos Enter. Vamos fazer isso em todos os conjuntos de dados. Vamos agora calcular a mediana, que é o valor central de um conjunto de dados previamente ordenado. Mais uma vez, o passo a passo é bastante parecido e só devemos mudar o comando. Digitamos igual, mediana, selecionamos os dados e clicamos Enter, e depois repetimos isso nas outras colunas. Por último, vamos calcular o desvio padrão amostral, que é uma medida de dispersão que indica o quanto os dados se afastam da média em uma determinada amostra. Para isso, inserimos o sinal de igual e digitamos desv_pad. Abrimos parênteses, selecionamos os dados, pressionamos Enter e repetimos o procedimento para os outros participantes. Dos 5 participantes selecionados, 1 era jogador normal, 2 eram jogadores problemáticos e 2 eram jogadores dependentes, de acordo com a escala GAS. A partir dessa análise dos dados calculados, infere-se que esse grupo, de um modo geral, tem problemas com jogos, sendo necessária uma intervenção psicológica para reverter esse quadro.